Livro 1º, capítulo 4. Princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais que realizam os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade nem movimento próprio e não se formam senão pela agregação de matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para tudo. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital reside num agente particular ou não é mais que uma propriedade da matéria organizada, numa palavra, um efeito ou uma causa? É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o observam e assimilam. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constituídos do universo. O princípio vital forma um terceiro? Sem dúvida. É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele tem sua fonte de matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio que, todavia, não são elementos primitivos, visto que tudo parte de um mesmo princípio. Parece ressaltar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal em razão de certas modificações? É a consequência do que dissemos. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? Ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento de atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento dos órgãos? Não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É necessária a união dessas duas coisas para produzir a vida. Poder-se-á dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe estímulo da atividade íntima ou princípio vital que existe neles. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital estimula os órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, aproximadamente como se dá com o atrito que desenvolve o calor.